Voltando aqui, abençoados, na 8ª parte dessa série importantíssima de crescimento inevitável, que tem por título As Duas Formas da Vida Eterna. Eu terminei a parte anterior lendo João, capítulo 1, 32 e 33, onde eu mostrei que João diz, eu não o conhecia. Por que João não o conheceu? Tu te lembra que a passagem que foi, as 3 passagens que eu li, que foi o cabeçalho desta mensagem, desta série, João no capítulo 1, verso 12, diz assim, a todos quantos o receberam, te recorda? Tu tens a mente de Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se João disse que aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos, é porque não eram filhos. Receberam, passaram a ser filhos. E a minha pergunta para iluminar os teus sentidos é a seguinte: João recebeu a Cristo ou não? De certo que sim. E os demais? Também. Bom, se João recebeu a Cristo, o que aconteceu com João? Ele passou a ser feito filho de Deus. E se ele foi feito filho de Deus, é porque ele não era filho de Deus. Ou seja, ele não era um espírito criado, ele era um espírito formado. Mas ele recebeu. Porque ele participa de salvação, participou de salvação da vida eterna por eleição. Ele era um dos eleitos segundo a presciência. Eu vou explicar melhor para você agora, no capítulo 6:70, aí mesmo no livro de João, capítulo 6:70, diz assim a palavra. Essa passagem aqui, ela entra muito naquele estudo de Adão, dos nascidos da carne, mas tu vai entender porque, olha, a repetição de algumas passagens, na verdade, ela é a mãe do ensino, porque cada vez que você volta em uma passagem, tu tem um tipo de entendimento, porque depende muito do epígrafe da qual você está estudando. Aí você vai ter um novo entendimento. Sim, é dessa forma. João 6,70 diz assim, cadê o 70? Onde está você 70? João 6,70. João 6,70. João 6,70. Não vos escolhi a vós, os 12, porém um de vós é um diabo. Observe, ele escolheu 12, mas um de vós é um diabo. Então, quais foram os nomes? Eu tenho aqui anotado os nomes dos discípulos de Jesus. Observe, discípulos de Jesus e não apóstolos. Jesus é um nome, é um cognome, tu sabe, tu entende graça, tu sabe que o nome é Yeshua. Tá? Jesus é uma transliteração muito mal feita, porque não tem J no hebraico. E detalhe, eles eram discípulos, não apóstolos, como a igreja romana prega. E se é que você quer chamar de apóstolos, chame apóstolos de Jesus, não de Cristo, ok? Tanto é que tem uma passagem que Paulo chama todos eles de falsos apóstolos de Cristo. Paulo não chamou de bode, Paulo não estava chamando de mentiroso, não. Paulo estava chamando de falso apóstolo de Cristo, porque não era um apóstolo de Cristo. Só teve um apóstolo de Cristo, foi Paulo. O resto era discípulo de Jesus. Então, os 12 eram João, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, André, Felipe, Judas Iscariotes, Tomé, Bartolomeu e Judas Tadeu. Então agora vamos destrinchar para você compreender o reino. João era um espírito formado, eleito segundo a presciência. Pedro, espírito formado, dentro do homem, tá? Eleito segundo a presciência. Tiago, espírito formado e eleito segundo a presciência.
Marcos, espírito formado e eleito segundo a presciência. André, espírito formado e eleito segundo a presciência. Felipe, espírito formado e eleito segundo a presciência. Judas, opa, esse aqui não. Esse aqui não era eleito. Esse aqui não era predestinado. Esse aqui não era designado a participar de vida eterna pela eleição e nem pela predestinação. E esse aqui é que não esteve lá mesmo, porque esse aqui nasceu da carne. Porque de Judas era um diabo, ou seja, era um, tem mais. Sim, porque ele era um gênero. Ele não era o diabo, ele era um diabo. Não confunda o artigo o. A Bíblia diz era um diabo e não o diabo. Tomé, espírito formado e eleito segundo a presciência. Bartolomeu, espírito formado e eleito segundo a presciência. Judas Tadeu, espírito formado e eleito segundo a presciência. E eu volto em seguida.